Olá, Segprofs do meu coração! Tudo bem com vocês? Ai, que saudade que eu tava de gravar vídeos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Professora Auxiliar, professora que auxilia professores. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tainara Marques e olha só que honra! Este é o primeiro vídeo do canal onde eu estou oficialmente como professora, educadora e professora aqui em Portugal. Sim, esta semana saiu, eu recebi o reconhecimento da minha qualificação profissional para os grupos 100 e 110 e eu estou gravando o primeiro vídeo agora oficialmente como professora desse país. Ai, eu estou muito feliz, muito mesmo. E, como sempre, eu procuro gravar temas que vocês me pedem. Esse vídeo é um vídeo que eu vou contar como foi a minha rotina como auxiliar de ação educativa. Esse pedido foi feito lá na caixinha, no Instagram. E é para várias seguidoras, porque várias seguidoras já me perguntaram, Thay, podia contar como é que é a sua rotina? Eu já tenho aqui um vídeo onde eu conto a minha experiência como auxiliar de ação educativa. Pode ser que eu repita até algumas coisas, mas se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele por aqui, algum card por aqui, e você, depois que acabar esse, você vai lá e assiste esse vídeo de auxiliar, contando a minha experiência. Lembrando que essa foi a minha experiência, eu vou relatar a minha experiência que eu fui auxiliar numa escola de rede privada na cidade do Porto, ok? Uma diquinha aqui, toma muito cuidado quando vocês estiverem assistindo vídeos no YouTube que conta, né, que relata alguma situação, alguma experiência em Portugal. Por quê? Não generalize, porque aqui em Portugal as regras às vezes mudam de instituições para instituições, de órgãos para órgãos. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, aconteceu com fulano assim, comigo aconteceu diferente. Então, é normal, tá? Então, fica essa dica aí. Eu estou contando a minha, mas pode ser que outras pessoas tiveram uma rotina diferente da minha, ok? Vamos lá? Prepare-se! Antes de eu começar a relatar, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito no canal. É de graça, tá bom? Por mais que quando você se inscreve, curte, comenta e compartilha, você ajuda o canal no engajamento do conteúdo para chegar até aquelas pessoas que o algoritmo entende que é importante para professores que estão aí à procura de informações, ok? Educação aqui em Portugal, como docente aqui em Portugal, como ser. Então, essa sua atitude ajuda esses professores a encontrar essa informação, tá bom? Então, se inscreve no botãozinho de se inscrever, deixa o seu like, que é esse joinha assim. E se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, às vezes alguma pergunta, deixa nos comentários que eu respondo, tá? E se você ainda não segue as redes sociais, por favor, @professorauxiliar no Facebook, no Instagram, ok? Eu te espero lá. Vamos, né? Em 2018, eu cheguei aqui em Portugal, em fevereiro de 2018. Olha só, tá quase fazendo 5 anos que eu estou aqui. Cerca de 2 meses depois, eu comecei a trabalhar numa escola, num colégio da rede privada aqui em Portugal. Nesse outro vídeo que eu tenho aqui, eu conto como foi que eu consegui essa vaga, através das candidaturas espontâneas, ok? Então, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava das 9h30 até as 18h30, às 6h30 da tarde. Eram 8 horas de trabalho, com 30 minutos de almoço. Como assim? Não era 1 hora? Ficou combinado, né, comigo e com a escola, que eu teria 1 hora caso eu trouxesse a minha refeição de casa. Aí eu teria 1 hora. Mas se não, se eu comesse na escola, como eles que pagariam a minha refeição, eu teria 30 minutos de almoço e eu comeria a refeição da escola. Eu escolhi comer a refeição da escola, que era mais prático e econômico para mim, né? Eu já tava lá dentro mesmo. E, Thay, mas como assim? Eles não têm que dar, não é obrigatório, né?
Ter até tem se for num contrato, mas eu não era por contrato, eu era por recibos verdes. Depois eu posso fazer aqui um vídeo contando o que são os recibos verdes, mas basicamente é o trabalhador autônomo do Brasil, resumidamente. Então, foi combinado assim, e eu trabalhava por recibos verdes e eu recebia um ordenado mínimo, que é um salário mínimo, que na época, quando eu cheguei, era cerca de 580 euros. Era isso mesmo. Vinha no meu olerite, na minha fatura recibo, quando eu emitia, 580 euros, sem descontos nenhum, era líquido. Por quê? Porque eu emiti o recibo. Provavelmente quem trabalhava de contrato teria ali algum desconto, ganhava mais, teria ali algum desconto, ok? Então, às 9h30 eu chegava e já ia direto para a sala. Quando eu chegava na sala, a professora já tinha recebido as crianças às 9h, acolhia as crianças ali em roda e tudo, na sala de aula, ela levava, né, eles para cima, e acolhia e fazia a roda, e quando eu chegava, ela já estava na acolhida, às 9h30, às 9h30. E das 9h30 até as 11 horas, mais ou menos, eu ficava ali à disposição da professora, com as crianças, cuidando das crianças, para o que era proposto, para a atividade que era proposto. E cada dia era uma atividade diferente no planejamento da professora. Então, se tivesse que fazer alguma atividade de pintura, eu ajudava, mas eu estava sempre com a minha turma, tá bom? Vou deixar aqui, é muito importante. A minha turma, da época, era 2, 3 anos que eu ficava, tá? Eu era responsável, auxiliar, para estar com uma professora com uma turma de 2, 3 anos, ou seja, então era creche, ainda não era pré-escolar. E então a gente ficava cerca ali até 11 horas, já nesse preparativo, auxiliando, higienização com as crianças, tudo bonitinho. Às 11h45, depois a professora me liberava. Muito importante, muito importante. Pode ser que os horários que eu fale aqui não sejam os horários realmente que eu trabalhava, mas é porque eu não lembro muito. Na hora que eu tava fazendo um roteirinho aqui que eu tô seguindo, eu tentava lembrar os horários certinhos, mas não lembrava muito. Então esse horário é aproximadamente o que eu estou falando, tá? Então chegava aquele horário de até 11h30, 11h45, era preparação para o almoço das crianças. Então o que eu fazia? Eu descia e no refeitório eu organizava a mesa da minha turma. Então eu colocava os pratos, colocava talheres, copinhos com água, servia sopas no carrinho, ainda não colocava, né, para as crianças. Servia sopas no carrinho e organizava tudo para depois eu subir e ajudar a professora até 11h45, ajudar a professora a descer com as crianças, ok? 11h45, descíamos, mais ou menos esse horário, descíamos para o refeitório, onde começaria o almoço, 11h45, meio-dia, mais ou menos. Descia com a professora para auxiliar ela no almoço com as crianças, ajudava a colocar as babetezinhas. O que são as babetes? Os babadores. Cada criança tinha o seu, né? Vinha de casa. Lembrando que as crianças comem muito aqui. Tinha sopa de entrada, o prato principal e depois a frutinha. E na teoria, enquanto a professora daria ali os almoços para as crianças, eu subia para a sala, teoria. E arrumava os catres com lençóis e tudo. O que são os catres? As caminhas, né? Onde eles vão dormir na parte da tarde. Só que na prática não era assim, porque como a professora precisava da minha ajuda, o que ela fazia? Enquanto eu descia para montar o refeitório, ela mesma arrumava a sala. Super gente boa. Ela mesma arrumava a sala, os lençóizinhos, tudo. Depois eu subia só para terminar de ajudar ela e descíamos e eu ficava durante o almoço todo no refeitório com ela. Então essa parte de servir sopa, depois servir a comidinha, depois servir a fruta, teria que ser daquele horário que a gente desceu, 10 para o meio-dia, até 12h20 mais ou menos, porque 12h30 era o horário que eu saía para almoçar, era o meu horário de almoço. Então, organizava tudo ali, almoçava e tudo. Depois, eu subia com ela para levar as crianças até a casa de banho, né, que é o banheirinho, para higienização das crianças e tudo. Mas enquanto eu deixava ela lá, eu descia,
ela ficava na higienização para pôr as crianças para dormir. Eu descia de novo no refeitório, limpava as babetezinhas, os babadores, guardava, recolhia a mesa, tudo bonitinho, limpava a mesa e colocava. Não limpava o refeitório, só limpava a mesa, porque depois tinha uma pessoa responsável pela limpeza geral de toda a escola. Então eu só auxiliava essa pessoa. Então, pronto, limpava, depois subia para a sala, só terminava de ajudar a professora ali na organização, de deitar as crianças, até dar o meu horário de 12:30 para eu poder sair para o almoço. Saía para o almoço, tinha 30 minutos de almoço, né? E até 1 hora, mais ou menos, eu voltava. Quando eu voltava, era o horário de almoço da professora. Ela saía 1 hora para almoçar. E eu ficava ali com as crianças. Aquele horário era o horário do soninho, então elas estavam dormindo. Algumas que não estavam, eu ficava ali ao lado para tentar colocar para dormir. E nesse período, se tivesse algum trabalho manual, de recorte, alguma coisa que eu como auxiliar faria, né, poderia fazer, eu faria. Senão eu ficava lá enquanto eles dormiam. Eu ficava lá à espera, né, se acontecer alguma coisa, porque às vezes no meio do soninho alguma criança levanta para querer ir no banheiro. A maioria não usava fralda nessa idade. Então, assim, para auxiliar durante esse soninho, uns acordavam e não dormia mais, uns choravam, tinha sono, então eu ficava ali. Até mais ou menos, 2 horas. Aí 2 horas a professora voltava, continuávamos ali, que ela começava a levantar as crianças, 2h15, 2h30, mais ou menos, esse horário aí, aproximadamente. Porque até o próprio sono deles acabava e eles se despertavam sozinhos, né? No organismo deles. Eles acordavam, e o que eu fazia? Aí o que era o momento? Era o momento de eu ajudar ela na higienização, troca de roupa. Às vezes fizeram xixi, tinha que limpar, às vezes só calçava o sapatinho, lavava a carinha, arrumava os cabelos. E aí nesse horário era o horário de levantá-los, organizar. Cerca de 3 horas da tarde, mais ou menos, era o horário do lanche, que é quando eles acordavam, eles já iriam lanchar. Eu descia antes, enquanto ela terminava ali com as crianças, eu descia antes, arrumava o refeitório para o lanche. Às vezes, se fosse cereais, eu tinha que colocar nas vasilhinhas, às vezes, se fosse só o leite, não. Então, arrumava ali para as crianças o refeitório e subia e auxiliava a professora para poder descer com as crianças. Aí fazíamos filinha, tudo certinho, descíamos com as crianças. Quando chegava lá embaixo, porque o andar era um andar acima do refeitório, né, que era a nossa sala. E aí eu deixava a professora lá com as crianças e depois subia, porque enquanto ela estava com as crianças no lanche, era o momento de limpar e lavar a casa de banho. Só que a limpeza da sala era uma limpeza mais superficial. Eu só fazia uma limpeza mais profunda, que era limpar caixas de brinquedo, essas coisas, uma vez por semana. Porque era quando a responsável da limpeza mesmo geral ia fazer uma limpeza bem profunda, ok? E com relação à casa de banho, eu limpava, tinha uma escala, porque nesse andar ficava eu e mais uma auxiliar. Então tinha uma escala entre eu e ela, então eu limpava a casa de banho 2 vezes por semana. E quando eu limpava, eu tinha que tirar o lixo, tudo bonitinho. Mas é uma limpeza também assim, ficava tudo limpinho, cheirosinho, eles tinham os produtos certos, mas era uma limpeza mais superficial, porque essa pessoa responsável pela limpeza profunda fazia uma lavagem na casa de banho 1 vez por semana, bem profundo, para ficar tudo limpinho, como deve ser. Então eu fazia nesse horário que ela estava dando lanche para as crianças. Depois, quando eu terminava, eu descia. Se ela ainda estivesse no refeitório, eu ficava lá e depois ia para o parque com eles, eu e a professora. Se não, às vezes ela já estava no parque e eu descia. Quando ela saía para o parque com as crianças, eu ficava responsável por organizar o refeitório. Já vão entender por quê. O refeitório, a minha mesa, tá bom? Lembrando que no refeitório tem várias mesas, cada sala tem a sua mesa e cada sala tem a sua auxiliar. Então, cada auxiliar cuidava do seu espaço. E aí eu limpava a mesa, organizava as cadeiras. Aí sim, eu varria, porque a pessoa que era responsável pela limpeza geral já tinha lavado o refeitório depois do almoço.
lavava mesmo. Então, o que eu fazia? Só depois passava uma vassoura, que já estava limpinho, tudo bonitinho, e organizava ali, né, aquele espaço. Era tudo muito limpinho. Ia pro parque com as crianças. Mais ou menos 15 minutos antes das 6 da tarde, 15 minutos antes das 16, das 4 da tarde, subíamos para arrumar as crianças, subíamos do parque, né, para arrumar as crianças e arrumávamos limpeza novamente. Se tivesse alguma coisa suja, troca de fralda, troca de roupa, lavar as mãozinhas, arrumar o cabelo, porque às 14 começava a entrega. Às 14 horas, acho que era isso, 14h15, começava a entrega das crianças para os pais, aqueles pais que buscavam as crianças naquele horário. E aí ficávamos na sala, tudo para entregar as crianças, e depois, às cerca de próximo às 4h30, 4h30, se eu não me engano, descíamos para o refeitório, porque o refeitório era o horário do prolongamento, tá? E o que é prolongamento? É quando os pais não podem buscar as crianças naquele horário das 4h15, e eles precisam ficar mais tempo. Então, as crianças que ficavam mais tempo na escola ficávamos no prolongamento, que era lá no refeitório. E aí, das 4h30 até as 6h30 da tarde é o horário que eu ficava ali no prolongamento. Aquele espaço, às vezes, sempre com todas as crianças do espaço, aí seria todas as crianças da escola, né, que ficava ali, não era só eu, né, que ficava outras auxiliares, e aí tinha uma hora depois, tinha que dar um lanchinho para quem tivesse fome, se acontecesse algum acidente de sujar a roupa também, tinha que estar ali, mas aí ficávamos das 4h30 às 6h30 da tarde. E quando dava às 6h30 da tarde, íamos embora. Quer dizer, eu ia. Cada um tinha um horário ali diferente. Porque ficavam ainda, porque a escola só fechava às 7 da noite. Então ainda ficava ali mais outras auxiliares e responsáveis. Então assim, nada, meu Deus, que difícil, que coisa horror. Não, é uma rotina mesmo. A parte da atividade mesmo funcionava na parte da manhã, que a professora programava, o resto do dia, né, eram as rotinas diárias de almoço, comida e limpeza, e na parte da tarde, que era o horário do parque, e caso as crianças às vezes tinham, porque acontecia durante alguns dias da semana, elas tinham aula extra, música, capoeira, dança, teatro, e aí mudava um pouquinho, mas basicamente era isso. Lembrando que essa turma que eu contei essa rotina era de 2, 3 anos, certo? Às vezes, quando faltava alguém da creche, do berçário, eu ia substituir. Era uma rotina um pouquinho diferente, porque eles eram mais bebezinhos, mas era raramente que eu ia substituir. E quando mudou o ano letivo, que eu ainda estava nessa escola, ou seja, a partir de setembro, eu fui ser auxiliar do pré-escolar, 4 e 5 anos. Aí mudou a rotina um pouco. Por quê? Porque essa turma já não dorme mais do pré-escolar, era um outro andar acima na escola, porque a escola era de andares, era um outro andar, a organização da rotina diária deles era um pouquinho diferente, por eles serem mais independentes, ser mais crescidinhos, e eu não era responsável pela limpeza da casa de banho, por exemplo, eu era responsável pela limpeza da minha sala, aquela limpeza que eu falei, que acontecia já nessa faixa etária, acontecia no final do dia, quando eu já não estava mais com as crianças, a professora que tinha que estar com as crianças, aí eu ia para a sala poder organizar e limpar a sala, deixar ela impecável, como tinha que ser. Então é isso, essa foi toda a minha experiência como auxiliar de ação educativa, foi a única vez que eu trabalhei como auxiliar, e eu acho assim que foi muito bom para eu poder ver, como eu tinha chegado há pouco tempo e eu queria aprender mais sobre como funciona dentro de uma escola, uma instituição de educação portuguesa, foi uma experiência riquíssima também para o meu currículo, e eu acredito que vai me ajudar muito hoje, como eu quero ser uma educadora, eu já conheci essa rotina, né? Agora como eu já sei dessa rotina, eu sei como funciona, minha preocupação agora como educadora é aprender como trabalhar nas planificações, nas metodologias portuguesas, né? Então, assim, foi muito bom. Eu gostei muito de trabalhar, mas é claro, nós como professores e educadores sabemos que
auxiliar é um processo, né? Não é o final. E nós queremos chegar no final, né? Que é você poder auxiliar no processo educativo, não no processo estrutural de rotina. Apesar de que o auxiliar nunca deixa, né? De também auxiliar no processo educativo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de sair e se inscrever, deixar o like se o vídeo valeu a pena e qualquer dúvida, deixar aqui no comentário. Espero vocês no próximo vídeo no canal do Professor Auxiliar. Um beijinho!